Brasileiro e agora é oficial. CBF tira título nacional de 87 do Flamengo e dá a famosa Taça das Bolinhas para o São Paulo. O São Paulo foi pentacampeão brasileiro em 2007. Bastou a CBF anunciar que a Taça das Bolinhas iria para o Morumbi e o Flamengo, que era considerado penta desde 92 e nunca havia se manifestado sobre o assunto, resolveu brigar pelo troféu. Toda essa polêmica deve-se ao campeonato de 87. Naquele ano, os 13 principais clubes do país, insatisfeitos com a Confederação Brasileira de Futebol, tentaram comandar o Nacional. Para não perder a rédea, a CBF aceitou as exigências do Clube dos 13 e as duas entidades organizaram a Copa União. O Flamengo conquistou o módulo verde, equivalente à primeira divisão. O Sport foi campeão do módulo amarelo, que equivalia à segundona. Durante o campeonato, a CBF mudou o regulamento e adicionou um quadrangular final entre campeões e vices dos dois grupos. Todos os clubes do módulo verde, inclusive o São Paulo, haviam decidido que não disputariam o quadrangular. Então, Sport e Guarani venceram os jogos contra Flamengo e Inter por WO e fizeram a final vencida pelo clube pernambucano. Ontem, a Confederação Brasileira de Futebol finalmente tomou uma decisão e divulgou um documento que reconhece Sport como campeão brasileiro de 87. A conclusão a tirar, inevitavelmente, é que o Clube de Regatas do Flamengo não foi campeão em 1987, ao contrário do que insistem em afirmar seus adeptos e seguidores. Mas os rubro-negros ainda têm uma carta na manga e a polêmica pode recomeçar. Em 1997, para fazer parte do Clube dos 13, o Sport aceitou dividir o título com o Flamengo. Um documento assinado pelos presidentes dos clubes, inclusive pelo do Sport, prova que o título de 87 seria dividido entre os dois. Enquanto a novela não termina, a Taça das Bolinhas passa por restauração. O destino final, por enquanto, é o Morumbi. Decisão polêmica. Craque Neto, para você foi justo esse resultado? Olha, Renata Fã, não só foi justo, como a justiça já fez isso, né? Você vê que o nosso querido Ricardo Teixeira disse hoje que o Sport é campeão brasileiro, mas que ele, como flamenguista, é hecta, né? Tá certo? Né? É que é um absurdo isso. O Sport é o campeão de 87, o Sport de Recife, e o Flamengo é pentacampeão e só. É isso que eu acho. Sempre foi assim, porque o Sport ganhou na bola. O Sport ganhou na bola e foi campeão brasileiro, é o Sport de Recife. É, porque foi Sport e Guarani. Exatamente. E aí o Inter e o Flamengo se recusaram a jogar o quadrangular. Exatamente. Então o Sport jogando futebol, fazendo aquilo que estava fazendo. Se os clubes não tinham dinheiro na época para pagar passagem, despesa, isso não é problema nosso. Agora, quem foi campeão brasileiro foi o Sport de Recife. E por isso que a taça tem que ser dada para o São Paulo. E a história do presidente na época do Sport, depois de ter assinado um documento dizendo que dividia o título. Como é que fica isso? Olha, se isso for comprovado... Porque até agora não veio à tona essa história. Veio só falo, mas ninguém provou. Aí é que nem piada, ninguém sabe quem conta, né? Agora, se o Flamengo tem isso, será que um presidente do clube, e que não é mais o presidente, ele pode ser responsável por uma história de um clube como o Sport de Recife? Até porque aqueles que roubam, aqueles que metem a mão, aqueles que apropriam daquilo que não são deles, nunca não vão pra cadeia. Quer dizer que um presidente assina um negócio, vale. Agora, quando rouba, quando mete a mão, quando não paga imposto, quando não faz nada, aí vale. Essa história parece que não vai parar por aí. E olha, craque Neto, a super quarta da Libertadores para os brasileiros, obrigada, foi bem diferente. O Corinthians